Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lara Roberta e agora daremos início a mais uma de nossas aulas de gramática. O conteúdo que estudaremos hoje está lá no módulo 8 do caderno 2 da apostila de vocês, que tem como título Morfologia 3, Advérbios, Preposições e Interjeições. Eu trouxe aqui um quadro explicativo para que fique melhor, tá? Para a gente poder discutir, poder exemplificar esse conteúdo, tá? Que aborda de uma maneira mais geral. Então, os advérbios, eles são palavras, certo? Que podem modificar um verbo, um adjetivo ou até outro próprio advérbio, tá? O autor aqui, ele faz a colocação do termo, da definição do termo, como termos invariáveis em gênero e número que se referem a verbos e adjetivos e a outros advérbios, tá? Então, as colocações que ele traz aqui como exemplo, traz o mais bem, mais mal, mais bom e mais mal, tá? Então, o mais bem, tá? Ele significa melhor como advérbio. O mais mal significa pior como advérbio. Mais bom significa melhor como adjetivo. E o mais mal com U significa pior como adjetivo, tá? Então, aqui também vocês percebam que tem aquele mal com U e mal com L, tá? Mal com L é o contrário de bem, mal com U, contrário de bom, certo? Então, prosseguindo, observem aqui nessa frase. Esse rapaz se expressa melhor do que ela, ou seja, se expressa mais bem. Essa menina agiu pior que ele, ou seja, ela agiu mais mal do que ele. Observem aqui, ó, esses exemplos já trazem qual a colocação, tá, que está funcionando, está estabelecendo na frase. O jogo de hoje foi melhor. Esse melhor aqui está fazendo papel de adjetivo, ou seja, foi mais bom. O jogo de hoje foi mais bom. Nessa noite, dormi melhor. Aqui, o melhor tem função de advérbio. Então, nesta noite, dormi mais bem. Os jogos de hoje foram melhores. Os jogos de hoje foram mais bons. Nesta noite, dormimos melhor. Nesta noite, dormimos mais bem. Correto? Agora, em relação às preposições, tá? Ele conceitua como termos que se unem a duas palavras quaisquer de forma que se possa, né, na maioria dos casos, atribuir a essa expressão um valor semântico. Então, essas interjeições, tá, elas se estabelecem entre as palavras, tá? Unem as palavras para que tenha um sentido, tá? Um sentido coerente, um sentido coeso, tá? Então, aqui, ó, principais relações semânticas estabelecidas por preposições. Ó, uma relação de autoria. Essa canção é de Marisa Monte. Agora aqui, ó, uma preposição de lugar. Então, aqui ele vai trazer ó, vários tipos de preposições, tá? Os vários sentidos que ela pode estabelecer nas frases, ó. Não estarei em casa, tá? De tempo. Ela passou durante 2 semanas. Vamos ver aqui as outras colocações. Ó, de modo ou conformidade, vamos decidir por outro critério. Causa, estou morrendo de medo. Assunto, não gosto de falar sobre política. Fim ou finalidade, eu cheguei para ver vocês. Instrumento, André cortou-se com uma faca, que é o com. Companhia, hoje vou sair com os meus amigos. Com. Meio, voltarei a andar a cavalo. Tá vendo? Então, olha aí as preposições. Matéria, devolva-me meu anel de prata. Este é de posse. Este é a casa de Jorge. Esta, né, gente? Essa é a casa de Jorge. Oposição. O Flamengo jogou contra o Corinthians. Conteúdo. Tomei uma taça de ou com champanhe. Tá? Todas as duas preposições aqui ficaria correta na frase. Preço. Vendi minha bicicleta a
Também aqui teria as duas colocações a R$ 300 ou por R$ 300, correto? Então aqui nós vemos muitas preposições que a gente utiliza muito, muito frequentemente, tá? E entre aí tem outras inúmeras preposições, tá? E existem também palavras na língua portuguesa que elas podem, em determinado momento, expressar sentido, tá, de preposição, mesmo pertencendo a outra classe gramatical, ok? Então, agora, em relação às interjeições, tá? Ela é definida como palavras invariáveis que exprimem emoções, sensações, estado de espírito ou que procuram agir sobre o interlocutor. Então, as interjeições também vão ter aí cada uma o seu sentido. Olha, a gente usa muito isso daqui na nossa fala, tá? Na nossa fala coloquial. Isso daqui também vai aparecer muito nos textos em quadrinhos, nas histórias em quadrinhos, tá? Olha aqui para vocês verem. Alegria, né? A gente fala, ó, oba, eba, tá? Ó, animação, avante, eia, dor, ai, ui, ar. Ó, invocação, alô, olá, o, oi, siu. Agora aqui, advertência, para, terror ou medo. Puxa, ó, ai, desejo, ó, oxalá, espanto, surpresa, ué, i. Então, as interjeições, né, são essas palavras aí bem pequenininhas que a gente utiliza, né, para causar essa emoção, para causar sentimentos, né? Então, para estabelecer aí todas essas circunstâncias aí, tá? E vocês vejam que elas vão, né, ser estabelecidas também pela nossa entonação de voz. Porque, por exemplo, se a gente fala que por exemplo, vamos pensar aqui, ó, dor, né? A gente fala, ai, não tem sentido, gente, né? Ai. Então aqui normal. Agora se a gente tá falando, ai, faz assim, ai. Então a gente já vê, né, que é um sentido de dor. Então tem que ter esse momento da entonação de voz, tá? Mesmo que a gente saiba que ela tem esse sentido, quando a gente faz a colocação dela, né, de acordo com a entonação, então ela fica ainda mais expressiva. Então aqui nós estamos finalizando a nossa aula, tá? E na nossa próxima aula online, nós faremos, né, as discussões em relação aos exercícios desse conteúdo, tá? Eu agradeço pela atenção de vocês, qualquer coisa à sua disposição e até mais.